O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Quaresma, tempo frutuoso, tempo de graças abundantes, mas só são possíveis essas graças abundantes, e esse tempo só se torna um tempo frutuoso se nós tivermos a capacidade de abrir o coração para o Senhor. Nós precisamos ter coragem de viver a obediência. A obediência é algo necessário para a nossa felicidade. Quando nós nos abrimos a Deus, a graça da obediência, tenho certeza que nós vamos fazer uma grande experiência de um amor transformador e renovador. Nós temos a primeira leitura, a imagem de Abraão. Abraão, homem da fé. Deus pede algumas coisas para Abraão que parece que ele faz Abraão de gato e sapato. Mas uma coisa muito interessante perceber, meus caros: Abraão sempre está na obediência. Abraão não questiona. Se é Deus que pediu, se é Deus que mandou, Abraão se despoja completamente diante de Deus. Hoje, na leitura que nós ouvimos, a primeira, Deus pede algo muito difícil para Abraão. Talvez na nossa cultura não conseguimos perceber a gravidade e a dificuldade de cumprir o que Deus pede para Abraão hoje. O que Deus pediu para Abraão na primeira leitura? Que ele fosse para uma terra distante, que ele saísse da sua terra, que ele saísse de perto dos seus e fosse para uma terra distante. Isso é algo terrível, sair da sua terra. Mas Abraão questionou a Deus? Não. Abraão colocou dificuldade? Não. Abraão apenas ouviu e obedeceu. E as consequências na vida de Abraão quais foram? As maiores e melhores possíveis, porque Deus sempre foi profundamente generoso com Abraão, porque Abraão obedecia a palavra, Abraão obedecia a Deus, Abraão estava com o coração todo despojado ao Senhor. Então é assim, meus caros, que nós vamos ter um futuro, ou uma quaresma frutuosa, se nós não tivermos medo de abrir o coração ao Senhor. Nós falamos tanto em fazer a vontade de Deus, mas é tão interessante a nossa humanidade. Nós fazemos até a vontade de Deus, desde que ela seja nossa.
quando nós vamos fazer a vontade de Deus, que ela não é a nossa vontade, nós nos revoltamos contra Deus. Nós até dizemos que Deus esqueceu de nós, mas agora quando a vontade de Deus é até aquela igual a de Abraão na primeira leitura de hoje, que vai levar ao sofrimento, vai levar à distância, vai levar à dor, e nós obedecemos, aqui nós estamos tendo a vontade de Deus, estamos construindo a nossa felicidade. Então que nós possamos nesse tempo da quaresma, no segundo domingo, nesse tempo da quaresma, nós abrir de verdade o coração a Deus e permitir que Ele possa realizar a obra na nossa história. O evangelho que nós ouvimos hoje, antes do texto que ouvimos, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Qual foi a reação dos discípulos quando ouvem Jesus dizer que Ele vai para a cruz? Foi de uma profunda decepção. O que Jesus podia oferecer para eles agora? Eles estavam indo atrás de Jesus, interessados em quê no primeiro momento? Estavam interessados em benefícios, em privilégios? É isso que eles queriam. Jesus ia tomar o poder e eles teriam um poder também. Mas de repente Jesus oferece ou apresenta a eles a cruz. O Filho do Homem vai perecer, vai sofrer, vai ser crucificado, vai ser morto. Isso faz com que os discípulos se desesperem ou desanimem, se frustram. Deixaram tudo para quê? Para seguir um derrotado? Deixaram tudo para quê? Para seguir um fracassado? E Jesus então leva esses discípulos ali até o monte, e lá Jesus permite a eles, não todos, mas permite a eles que façam uma experiência do céu, que façam uma experiência da glória, para que o coração deles ferido, frustrado, o coração deles machucados, possam novamente acender a chama da esperança. É isso que Jesus leva os discípulos a fazer, essa experiência da transfiguração, para que os discípulos retomem novamente a coragem do seguimento a Ele, a coragem de tomar a cruz, a coragem de assumir o projeto salvador e libertador. Nós também somos chamados a isso, meus caros, convidados a seguir esse Jesus, a assumir o projeto dele, o projeto de libertação, o projeto de transformação. Vivemos numa sociedade onde o que reina sempre é o mal, reina sempre é a corrupção, reina sempre é a violência. Mas agora, quando nós deixamos que o projeto de Deus age em nós e nós vamos realizar o projeto de Deus, as coisas começam a ser diferentes. Nós não podemos ficar somente colocando culpa nos outros, precisamos assumir a nossa responsabilidade também. E a nossa responsabilidade é viver a obediência à palavra. Nossa responsabilidade é viver e assumir o amor de Deus e transformar a realidade que vivemos, o mundo que vivemos. Olha a campanha da fraternidade sobre a fome, a realidade de tantos irmãos nossos. O que de concreto nós fazemos para ajudar esses nossos irmãos que sofrem? Às vezes, discurso demais, ação de menos. Então nós precisamos ter ações concretas para que ajude os nossos irmãos necessitados, tantos que passam fome, para que eles possam pelo menos sair ou ter perspectiva de sair dessa realidade de tanta vergonha, de tanta dor. Pensamos então ao Senhor que nos dê a graça de crescer na fé, a graça de ter a coragem de assumir o Senhor na nossa vida e viver a obediência à palavra de Deus. Amém.